Boa noite, turma de Matemática Aplicada. Hoje é quinta-feira, dia 11 de novembro. Eu estou fazendo essa gravação hoje porque na aula presencial de ontem não foi possível, a conexão lá da internet não funcionou, não consegui entrar no Zoom. Eu dei aula presencial ontem, lá no prédio 32, e agora estou fazendo uma gravação aqui sobre a equação do calor. Então, o assunto é falar um pouco sobre as equações diferenciais parciais. Esse texto está disponível ali no Moodle, no tópico equações diferenciais parciais. Então, de modo geral, as equações diferenciais parciais são equações em que aparecem derivadas parciais e, em especial, as derivadas de segunda ordem, que formam as chamadas equações diferenciais parciais de segunda ordem lineares. E em duas variáveis independentes, essas equações têm esta forma geral aqui. A vezes a derivada parcial de u em relação a x, mais b, vezes a derivada parcial de segunda ordem em relação a x e a y, mais c, vezes a derivada de segunda ordem de u em relação a y, duas vezes, mais d vezes a derivada de u em relação a x, mais e vezes a derivada de u em relação a y, mais f vezes u igual a g. Essas constantes a, b, c e g, na verdade, são funções que podem depender de x e y. Se forem constantes, também serão casos particulares. Nesta equação, a incógnita é a função u de xy, e se g de xy for igual a zero, a equação vai ser chamada de equação homogênea, do contrário, é não homogênea. Deixa eu só ver se o som está funcionando. Tá, está funcionando. Então, vamos lá. Então, dando continuidade. Como exemplo, esta equação é a equação derivada de segunda ordem de u em relação a x, mais a derivada de segunda ordem de u em relação a y igual a zero, é uma equação homogênea, mas a equação derivada de segunda ordem em relação a x, mais a derivada de segunda ordem de u em relação a y, igual a x mais 2y, é uma equação não homogênea. E uma solução de uma equação de derivadas parciais em duas variáveis independentes, x e y, é uma função u de xy que possui todas as derivadas dadas na equação e que satisfaz a equação em alguma região do plano xy, como a gente está vendo aqui no exemplo 2, que a função e na x seno de y, que é chamada de u de xy, então u de xy igual a e na x vezes seno de y, é uma solução da equação derivada de segunda ordem em relação a x duas vezes, mais a derivada de segunda ordem de u em relação a y duas vezes igual a zero. No R2, por quê? Derivando u em relação a x, dá e na x vezes seno de y. Derivando duas vezes, vai ficar e na x vezes seno de y, porque a derivada de e na x é na x, e o seno de y é considerado uma constante, quando a gente deriva esta função u em relação à variável x. Quando a gente deriva u em relação a y, o fator e na x vai ser considerado uma constante. Então, a derivada de u em relação a y de primeira ordem será e na x vezes cosseno de y. Derivando novamente, obtemos derivada de segunda ordem de u em relação a y duas vezes, igual a menos e na x vezes seno de y, porque a derivada de cosseno de y é menos o seno de y. Então, se eu somar a derivada de segunda ordem de u em relação a x duas vezes, mais a derivada de u em relação a y duas vezes, fica e na x seno de y, somado com menos e na x seno de y igual a zero, que é uma igualdade satisfeita em qualquer ponto do R2. Então, o princípio da superposição válido para equações diferenciais parciais lineares homogêneas diz que se U1, U2, UK são soluções de uma equação diferencial parcial linear homogênea, então a combinação linear C1 vezes U1 mais C2, U2 mais CK, UK também será uma solução da equação onde esses coeficientes C, índice I são constantes. E se cada UK de um conjunto infinito de funções, U1, U2, etc., for solução de uma equação linear homogênea, então a série infinita somatória, quando o I varia de 1 a mais infinito, CI, UI, onde os coeficientes CI são constantes, é também uma solução da equação. Então, aqui no exemplo 2A, as funções U1
e na x seno de y, e U2 e na x cosseno de y, são soluções desta mesma equação no R2. Basta vocês verificarem, né, a função 1 eu já verifiquei ali na parte anterior, vocês podem verificar diretamente derivando duas vezes esta função U2 em relação a x, derivando duas vezes esta função U2 em relação a y, e somando, vocês vão ver que ela vai satisfazer esta equação aqui. Portanto, a soma dessas duas funções, ou seja, e na x seno y mais e na x cosseno de y, é também uma solução da equação derivada de segunda ordem de u em relação a x duas vezes, mais a derivada de u de segunda ordem em relação a y duas vezes igual a zero no R2, porque essa igualdade será satisfeita em todos os pontos. Então, as equações mais conhecidas como equações diferenciais parciais são a equação unidimensional do calor, que está dada aí, a derivada de segunda ordem de u em relação a x vezes uma constante igual a derivada de u em relação a t. Aqui, nesta primeira equação, a incógnita é a função u, que depende de x, t, ou seja, de x e t. X é a variável espacial e t é a variável tempo, que representa, então, vamos imaginar uma barra de comprimento L, né? Então, esta equação representa a distribuição, a condução de calor que vai haver se houver diferenças de temperatura, né, em pontos desta barra. Então, aqueles pontos de maiores temperaturas vão fazer uma transferência de calor para os pontos de menor temperatura por condução, né? Então, é chamada equação de condução do calor unidimensional. A equação unidimensional da onda, né, que vocês estão vendo aí, uma constante vezes a derivada de u em relação a x de segunda ordem, igual a derivada de segunda ordem de u em relação a t, é a equação, por exemplo, que modela o deslocamento vertical de uma corda presa nas duas extremidades, como uma corda de violão. Ao vibrar, né, ela vai ter um deslocamento vertical em relação à posição de repouso, né? Esses deslocamentos verticais são bem pequenininhos em relação ao comprimento da corda e em relação a qualquer outro movimento, né? Então, é chamada equação unidimensional da onda, quando a gente considera que os movimentos ocorrem apenas numa dimensão. A equação de Laplace em duas dimensões, que vocês estão vendo aí, até vimos em exemplos anteriores, que tem soluções conhecidas, né, como e na x seno y e e na x cosseno de y. Então, a equação de Laplace pode ser escrita como o Laplaciano igual a zero, né? Então, na equação 1, a incógnita é a temperatura, o de xt, na equação 2 é o deslocamento vertical, né, da corda, e na equação 3 a temperatura de estado estacionário numa placa de duas dimensões, u de xy. A equação do calor está apresentada aqui, é uma equação que modela o fluxo de calor por condução em uma haste ou um fio delgado. A função u de x igual a t é a temperatura numa posição x da haste no instante t. Então, para deduzir essa equação do calor, a gente supõe uma haste delgada de comprimento L, área da secção transversa igual a A ao longo do eixo x. Então, aqui a gente representa nessa figura dois pontos bem próximos, x e x mais ΔX, e essa aqui é a área da seção transversal, é a área rachurada aqui. Então, a hipótese que a gente considera que o fluxo de calor verifica-se apenas na direção x, né, porque as diferenças de temperaturas que ocorrem nas direções radiais são muito pequenas se a gente considerar, por exemplo, um fio, né? O comprimento do fio é uma dimensão muito maior do que as diferenças de comprimento na direção radial. Então, o fluxo de calor deverá ocorrer apenas na direção x, essa é a hipótese. A superfície lateral é isolada, então nenhum calor escapa da superfície ou entra atrás dela, né? Não há fonte de calor na haste, a haste é de material homogêneo, isto é, sua massa por unidade de volume é constante. Isso é bastante importante porque significa que a densidade, né, é a mesma em todos os pontos. O calor específico, S, e a condutividade térmica do material da haste são constantes. Nós sabemos que essas características de certos materiais são sensíveis à temperatura, mas para que haja diferenças do calor específico ou da condutividade térmica, a gente tem que estar a temperaturas muito elevadas, né? Então, as leis empíricas de condução de calor dizem que a quantidade de calor em um elemento de massa é S vezes M vezes U, onde U é a temperatura do elemento, M é a massa, né? E S é o calor específico, né? E a taxa Q de T de fluxo de calor através da seção transversa é proporcional à área A da seção transversa e a derivada parcial da temperatura em relação a X, que é o Q índice T igual a menos K vezes A
vezes a derivada de U em relação a X. Né? Então, fazendo aqui a utilização de outras leis, né, a gente apresenta aqui para vocês podem depois ler com detalhamento ali o texto apresentado, né, que a gente chega no final da conclusão que a equação do calor é a equação A2 vezes a derivada de segunda ordem da função temperatura em relação a x igual a derivada de primeira ordem da função temperatura em relação a t. Essa constante A2 é chamada de difusividade térmica, é o quociente entre a condutividade térmica e o produto da densidade pelo calor específico. Aqui é apresentada a equação da onda, né, para uma corda de comprimento L mantida tensa e fixada em 2 pontos no eixo X, sendo x igual a 0 e x igual a L, conforme a figura 1. Então, aqui estão os elementos, né, de posição x e delta x, aqui um comprimento de arco de delta S, né, e a corda presa nas extremidades, então ela vai ter uma vibração aqui. Tá? Então, aqui são algumas hipóteses que são usadas para a dedução da equação da onda, que a corda é perfeitamente flexível, a corda é homogênea, isto é, a massa por unidade de comprimento é constante, né, os deslocamentos são pequenos comparado com o comprimento da corda, então a gente está considerando U de xt, o deslocamento vertical, né, de um ponto arbitrário da corda, medido a partir do eixo x em todo instante t, representado pelo segmento vertical em vermelho na figura 1. Tá? Então, é esse segmento aqui. Tá? Então, quando a corda vibra, né, ora ela terá pontos acima da posição de equilíbrio, ora abaixo. Tá? Como uma corda de violão, por exemplo. Né? Então, esses deslocamentos são pequenos comparados com o comprimento da corda, como a gente observa, né, no caso da corda do violão. A inclinação da curva é pequena em todos os pontos, a tensão T atua tangencialmente, e o módulo da tensão é o mesmo em todos os pontos, que é o que está dizendo aqui na figura, né? A tensão é grande comparada com a força da gravidade, isso é o que a gente observa, né? Numa corda de pequeno comprimento, né? Ela não terá aquele embarrigamento que a gente vê, né? Como a gente vê, por exemplo, num cabo de transmissão de energia elétrica de grande magnitude, quando o comprimento é muito grande, aí a gravidade se faz perceber, né? Então, lá, a tensão nas extremidades não é suficiente para eliminar, digamos assim, o efeito gravitacional. No caso de uma corda de violão, como a massa da corda é muito pequena, né, e o comprimento dela também é reduzido, a tensão aplicada na corda é suficiente para, digamos assim, ser muito grande comparada com a força da gravidade, de modo que a gravidade é um efeito desprezível nesse caso. Tá? Então, com isso, é possível deduzir esta equação aqui, que é a equação, é a forma usual da equação da onda. Então, as condições iniciais dizem respeito às informações sobre o valor da função E ou de suas derivadas parciais no instante t igual a 0. Né? Então, se a f de x, por exemplo, no caso da equação do calor, se a f de x denota a distribuição de temperatura na haste, então a solução U de xt da equação do calor deve satisfazer a condição inicial U de x,0 igual a f de x com x entre 0 e L. Por outro lado, para uma corda vibrante, podemos especificar seu deslocamento inicial, assim como sua velocidade inicial. Matematicamente, para resolver a equação da onda, devemos procurar uma função U de x,t, tal que U de x,0 igual a f de x, e a derivada de U em relação a t no instante t igual a 0 é igual a g de x, onde o x varia de 0 até L, como se fosse a posição e a velocidade inicial da corda. As condições de contorno são as equações a serem satisfeitas pela solução de uma equação diferencial nas extremidades de um intervalo. No caso da equação da onda, se tivermos uma corda fixa, né, nos pontos x igual a 0 e x igual a L, as equações matemáticas dessas condições de contorno são U de 0,t igual a 0 e U de L,t igual a 0 para t maior que 0. No caso da equação do calor, né, vamos imaginar a temperatura nula nas extremidades da haste. Vamos botar, por exemplo, encostar 2 sacos de gelo em cada uma das extremidades, né? Aí a gente consegue manter a temperatura U de 0,t igual a 0 e U de L,t igual a 0, onde o L é a extremidade superior da haste. Por outro lado, se as temperaturas nas extremidades da haste forem T1 e T2, onde T1 e T2 são arbitrários, diferentes em geral, U de 0,t vai ser T1 e U de L,t vai ser o T2 para t maior que 0. Então, essas condições de contorno são chamadas de condições de Dirichlet. Há outras condições de contorno, nas quais as derivadas da função na direção normal à fronteira é especificada, chamada de condição de Neumann.
Então, o problema de valor de contorno é modelado por uma equação diferencial parcial juntamente com as condições iniciais e de contorno. Por exemplo, o problema A2, derivada de segunda ordem em relação a x de segunda ordem, igual a derivada de segunda ordem de u em relação a t de segunda ordem, igual para x entre 0 e l, e t maior que 0. U de 0,t igual a 0, U de L,t igual a 0, para t maior que 0. U de x,0 igual a f de x, e a derivada de 1 em relação a t no instante t igual a 0, igual a g de x, para x entre 0 e l, é um problema de valor de contorno. Então, essas equações representam o deslocamento U de xt de uma corda com extremidades fixas, com posição e velocidades iniciais dadas. Na figura abaixo aparece a posição inicial da corda, U de x,0 igual a f de x. Né? Então, ó, a corda vai estar com a extremidade fixa, né? Então, numa certa posição x aqui, ó, né? Como está indicando a figura, o deslocamento é uma função f de x. Então, por exemplo, aqui nesse ponto, o deslocamento é acima da posição de equilíbrio, aqui nesse ponto mais adiante está abaixo da posição de equilíbrio, né? Então, vai variar, mas nas extremidades ela vale 0. Né? Então, as extremidades fixas correspondem às condições de contorno U de 0,t igual a 0 e U de L,t igual a 0. Então, para a gente trabalhar com essas equações, alguns resultados preliminares, né? Que eu tente, se eu tiver uma equação de segunda ordem, y duas linhas mais lambda y igual a 0, y de 0 igual a 0, y de L igual a 0, este problema de valor de contorno admite infinitas soluções, dadas pela fórmula yn de x igual a seno de n πx sobre L para cada n igual a 1, 2, 3, etc. Essas funções yn de x são chamadas de autofunções associadas aos autovalores lambda n igual a n ao quadrado, π ao quadrado, dividido por L ao quadrado, onde o n vale 1, 2, 3, etc. Para outros valores de lambda, o problema acima não tem solução não trivial. E para qualquer constante A, a solução geral da equação y' mais AY igual a 0 é y de x igual a k vezes n menos ax, onde k é uma constante arbitrária. Né? Se uma função f é par, isto é, se a f de x, menos x igual a f de x, então a série de Fourier desta função é uma série de cossenos, incluindo o termo a zero. E se uma função f de x é ímpar, isto é, se a f de menos x é igual a menos f de x, então a série de Fourier dessa função é uma série de senos. Né? Exemplos que nós vimos aí anteriormente, a função f de x igual a x ao quadrado para x entre menos π até π, com período igual a 2π, é uma função par, e a função f de x igual a x para x entre menos π e π, com período igual a 2π, é uma função ímpar. Então, no caso da função x ao quadrado, né? A série de Fourier desta função nós vimos que é uma série de cossenos, e no caso da função f de x igual a x, nós vimos que é uma série de senos. Então, uma técnica bastante conhecida e que funciona muito bem para certas equações é chamada de técnica de solução por separação de variáveis, que será aqui apresentada na dedução da equação do calor, da solução da equação do calor. Né? Então, será apresentada a solução do problema de condução de calor numa haste, né? De comprimento L por separação de variáveis. Supondo que as dimensões da seção reta são tão pequenas que a temperatura pode ser considerada constante em qualquer seção reta da haste, a temperatura U só depende da coordenada axial x e do tempo t. Então, a equação U diferencial parcial que governa esse problema é conhecida como a equação do calor A2 derivada de segunda ordem em relação a x igual a derivada de primeira ordem de U em relação a t. Então, aqui está a barra, a haste, né, de comprimento L. Você imagine que essa haste pode ser constituída de diferentes materiais que vão ter diferentes condutividades térmicas e diferentes densidades e calor específico. Então, a difusividade térmica, que é o A2, né, tem valores típicos, como vocês estão vendo aí nessa tabela. A prata, por exemplo, tem uma difusividade térmica bastante elevada, que é 1,71 centímetros quadrados por segundo. O cobre é 1,14 centímetros quadrados por segundo, o alumínio é 0,86 centímetros quadrados por segundo, e o PVC é 1,26 vezes 10 a menos 7 centímetros quadrados por segundo, razão pela qual o PVC é um excelente material a ser usado na construção, né? Atualmente é um item presente em construções, porque ele apresenta uma grande resistência às mudanças de temperatura. Então, se tu colocar uma abertura com PVCs lá na tua casa, né, as oscilações de temperatura na parte externa da tua casa vão ser percebidas muito lentamente. Então, havendo variações térmicas do lado de fora da residência, com o PVC, essas variações térmicas vão demorar a ser percebidas para quem está do lado de dentro.
Então, a função temperatura depende de duas variáveis, x e t, isto é, u de x, t representa a temperatura da haste na posição x e no instante t. Suponhamos que a distribuição inicial de temperatura seja conhecida, isto é, u de x,0 é f de x, para x entre 0 e L. Né? Aí vamos supor também que as extremidades da haste são mantidas a temperaturas fixas. Haste é uma barra, uma haste. Né? Então, podemos considerar que a temperatura é igual a zero, tanto na posição x igual a zero, quanto em x igual a L. Né? Então, u de 0,t igual a zero e u de L,t igual a zero para t maior que zero. Em resumo, queremos resolver esse problema de valores de contorno e com condição inicial. Aqui está a equação do calor unidimensional, né? A2 vezes a derivada parcial de segunda ordem de u em relação a x, igual a derivada parcial de u em relação a t de primeira ordem, x entre 0 e L e o t maior que zero, que é o domínio, né? Espacial e temporal. O de x igual a 0 é f de x, que é a condição inicial para x entre 0 e L, significa que a gente sabe a temperatura inicial dessa haste em todas as posições, e as temperaturas nas extremidades são mantidas fixas iguais a zero para todo t maior que zero. Imagine que vocês têm dois sacos de gelo, né, na extremidade x igual a zero, na extremidade x igual a L, e deixa o tempo passar, e vamos imaginar que essa temperatura conhecida seja uma constante, por exemplo, 20 graus, 30 graus. Né? Então, está aqui. Então, a hipótese é que a solução do problema é um produto de duas outras funções, uma dependendo só de x e outra que só depende de t. Então, a função u de x igual a t é o produto x de x vezes t de t. E o objetivo é descobrir quem é essa função x grande aqui e quem é a função t grande. Então, substituindo essa função na equação parcial do calor, resulta que a difusividade térmica A2 multiplicado por x duas linhas vezes t é igual a x vezes t'. Então, x duas linhas sobre x é igual a 1 sobre A2 vezes t' sobre t. Então, do lado esquerdo, nós temos uma expressão que só depende de x, do lado direito, uma função que só depende de t. Portanto, essas coisas têm que ser constantes, né? Já que as variáveis x e t são independentes uma da outra. Então, denotando essa constante de separação por lambda, daí vem o nome, por menos lambda, melhor dizendo, que é o nome da técnica, né? Separação de variáveis. X duas linhas sobre x vai ser menos lambda, e 1 sobre A2 vezes t' sobre t também vai ser menos lambda, ou seja, teremos que resolver duas equações diferenciais, x duas linhas mais lambda x igual a zero, e t' mais A2 lambda t igual a zero, e usando as condições de contorno, chegaremos à conclusão que x de zero deve ser igual a zero, porque t de t não pode ser igual a zero, e também x de L deve ser igual a zero. Então, como nós mostramos ali inicialmente, né, esse tipo de problema, de acordo com o resultado 1, tem a solução x de x para cada n, igual a seno de nπ vezes x sobre L, onde o n é 1, 2, 3, etc. Né? Associadas aos autovalores lambda n, que são dados por n ao quadrado, π ao quadrado, dividido por L ao quadrado, para n de 1 até infinito. Então, como eu já sei o valor do lambda, voltando essa equação para a função t, substituindo o valor de lambda lá na equação t' mais A2, N2, vezes π ao quadrado, vezes, dividido por L ao quadrado, vezes t igual a zero, nós temos uma equação de primeira ordem, cuja solução é t em função de t igual a uma constante arbitrária, vezes e, na menos A2, N ao quadrado, π ao quadrado, dividido por L ao quadrado, vezes t. Assim, a solução UN da equação diferencial é UN de x igual a t igual ao produto seno de nπx sobre L vezes e na menos A2 n ao quadrado, π ao quadrado sobre L ao quadrado vezes t, para cada n, variando de 1 até mais infinito. Então, como essas funções seno de nπx sobre L são linearmente independentes, a solução da equação do calor é obtida pela soma da série u de x igual a t igual ao somatório quando n vai de 1 mais infinito, Cn, seno de nπx sobre L, e na menos A2, n ao quadrado, π ao quadrado sobre L ao quadrado vezes t, usando o princípio da superposição válido para equações diferenciais parciais lineares. Esses coeficientes Cn serão obtidos observando que u de x, 0 é igual a f de x. Se a gente substituir o t igual a zero aqui nesta equação, vai ficar e na zero, que é 1, então vai ficar o somatório, quando n varia de 1 até mais infinito, do Cn, seno de nπx sobre L, vezes e na zero, que é 1, igual a f de x. Isso aqui significa que esta função é expressa por uma série de senos, né? E para isso acontecer, a gente deve supor que essa função é uma função ímpar, né? Com período igual a 2L. E aí a gente consegue descobrir que os coeficientes Cn são dados por 2 sobre L, integral de 0 até L, do produto da f de x por seno de nπx sobre L dx,
onde o n varia de 1 até mais infinito, que era a proposta de solução pensada pelo Joseph Fourier, lá em 1822, para a equação do calor, né? E que, conforme eu falei para vocês, essa foi uma das motivações do trabalho chamado Teoria Analítica do Calor, publicado por ele em 1822, que no início gerou algumas controvérsias, né? Tinha algumas incorreções, mas depois foi devidamente comprovado que, fazendo algumas correções, realmente a teoria dele tinha fundamento, e tanto é que se consolidou e é uma área de pesquisa ativa até hoje. Então, resumindo, né, a solução do problema de condução de calor numa haste, modelado pelas equações A2UXX igual a UT, que é a equação unidimensional do calor, para x entre 0 e L, e t maior que 0. U de x, 0 igual a f de x, para x entre 0 e L. E u de 0,t igual a 0, e u de L,t igual a 0, que são as condições de contorno homogêneas para t maior que 0, é dado por u de x,t igual ao somatório, quando n varia de 1 a mais infinito, do Cn, seno de nπx sobre L, e na menos A2, vejam que isso aqui é um coeficiente A2, não é A elevado ao quadrado, é simplesmente uma notação, né, para ficar uniforme, A2, n ao quadrado, vezes π ao quadrado, sobre L ao quadrado, vezes t, onde o Cn é 2 sobre L, integral de 0 até L de f de x, seno de nπx sobre L dx. São os coeficientes de Fourier da função f de x expandido uma série de senos. Então, a única coisa que a gente tem que saber calcular é este conjunto de coeficientes Cn, né? Porque a função f de x é conhecida, né? A gente vai substituir esta função f de x aqui, é conhecida, o L também é conhecido, calculamos esta integral definida, vamos obter, assim como obtínhamos lá no estudo das séries de Fourier, uma fórmula para a Cn que vai depender do n. Obtidos esses coeficientes, a gente vai expandir esta série com uma certa quantidade de termos, que vai nos dar, então, para cada n que eu fizer o truncamento da série, uma soma parcial correspondente a um truncamento da série. Esta soma parcial será uma aproximação para cada n da temperatura U de x,t, que representa a temperatura em cada posição x e em cada instante t maior que 0. Então, aqui, se eu tiver uma equação do calor com a difusividade térmica igual a 1, para x entre 0 e π, o t maior que 0. Então, o L igual a π. Né? Temperatura inicial da barra da haste igual a 20. Vamos imaginar 20 graus Celsius, tá? Para x entre 0 e π. Então, imagine que a haste ali tem uma temperatura toda constante igual a 20. E nas extremidades ela é mantida igual a 0, na extremidade inferior igual a 0, e na extremidade superior também é mantida igual a 0, para todo instante de t maior que 0. Então, nós temos a difusividade térmica igual a 1, o comprimento da haste é π, e a f de x igual a 20. Então, os coeficientes de Fourier vão resultar da fórmula Cn igual a 2 sobre π, integral de 0 até π de 20 vezes seno de nπx dividido por π, integral em relação a x. Simplifica aqui, ó, o π dividido por π, esse 20 vezes 2 fica 40 sobre π, integral de 0 até π de seno de nx dx. Então, fica a integral de seno de nx é menos cosseno de nx sobre n, né? Então, fica 40 sobre π vezes menos cosseno de nx sobre n, calculado, segundo o teorema fundamental do cálculo, no ponto π, menos essa função calculada no ponto 0. Então, fica menos 40 sobre π, vezes cosseno de nπ sobre n, menos cosseno de 0 sobre n. Né? Ou seja, é menos 40 sobre nπ, vezes cosseno de nπ, menos 1. Como a gente sabe que o cosseno de nπ é igual a 1 se o n for par, e menos 1 se o n for ímpar, quando o n for par, aqui vai dar 1 menos 1, vai dar 0. E quando o n for ímpar, aqui vai dar menos 1 dá menos 2, vezes menos 40 dá 80 sobre nπ se o n for ímpar. Portanto, né, no desenvolvimento desta função com uma série de Fourier, teremos o somatório. Quando n vai de 1 a mais infinito, do Cn, seno de nπx sobre π, e na menos n ao quadrado, π ao quadrado, dividido por π ao quadrado, vezes t, ou seja, 80 sobre π vezes somatório, quando n é 1, 3, 5, etc., de 1 sobre n, seno de nx vezes e na menos n ao quadrado vezes t. Então, aqui a gente tem os gráficos, né? Ó, aqui representa a temperatura inicial, tá? As temperaturas nas extremidades são iguais a 0, então aqui eu representei as somas parciais com 5 harmônicos, né? No instante t igual a 0,1, no instante t igual a 0,5 e no instante t igual a 3. Então, vocês vejam que, na medida que o t vai avançando, né, realmente a temperatura vai tender a 0
em todos os pontos desta haste, quando T vai para mais infinito. Por quê? Porque ela não tem fonte de calor externo, né? E o fato da temperatura ser mantida constante, igual a zero, nas duas extremidades, vai fazer com que o calor, né, se dissipe, certo? Então, a temperatura mais alta, que é 20, né, no interior da haste, que é a temperatura inicial, ela vai diminuindo, diminuindo, e na medida que o tempo vai passando, no infinito, toda a haste terá temperatura igual a zero, que é o que esses gráficos estão mostrando. Então, com isso, eu encaminho o encerramento aqui desta atividade. Então, uma boa noite, pessoal. E na manhã teremos a continuidade, né, do estudo das equações diferenciais parciais através das técnicas de séries de Fourier.